Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Bem, para mim é uma felicidade imensa, depois de uma semana, voltar aqui. É uma grande alegria, sempre uma grande alegria. Aspectos consoladores da doutrina espírita. Nós sabemos que, segundo Jesus, a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Quando ele disse no Evangelho de João, e no Evangelho de João consta isso, quando disse assim: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que falará para vocês o que eu não posso falar hoje. Vocês não o reconhecerão porque ele estará em vós. Está em nós, é o nosso espírito, são as possibilidades eternas do espírito que somos. E quando nós pensamos desta forma e nos deparamos com o ensinamento doutrinário, nós vamos ver que realmente é uma revelação maravilhosa que vem explicar as dúvidas intrínsecas dos seres humanos. De onde viemos, quem somos, qual a finalidade da vida, o que será de nós quando, por exemplo, o mundo orgânico falir, ou quando a fatalidade com aparente justiça nos alcançar, e quando aqueles que nós amamos saírem de perto de nós e retornarem para a vida espiritual. O que será deles? O que será de nós? A doutrina espírita é a resposta, é a explicação de tudo que nós precisamos saber em nosso espírito, para que o nosso espírito não tenha medo, para que nós não tenhamos desesperos ou aflições, para que nós não tenhamos expectativas que não são factíveis, mas caminhemos dentro de uma realidade espiritual, não nos entreguemos às ilusões, porque o Espiritismo ele é consolador pelo ensinamento que ele promove. Através do ensinamento que ele nos traz, ele consola. Isso é muito importante nós assimilarmos, porque também nos favorece o incentivo, vamos dizer assim, para nós estudarmos a doutrina espírita. Porque o espiritismo é necessário nós nos aprofundarmos, nós estudarmos, lermos. Hoje em dia só não estuda espiritismo quem não quer. É muito simples, tem na internet audiobook, audiolivro, tem os cursos nas casas e tem os livros da codificação propriamente dito, né? Então hoje se torna algo muito simples estudar espiritismo, desde que a pessoa tenha realmente aquele despertar dentro de si e perceba a importância da doutrina espírita no contexto global da humanidade. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é o homem batendo às portas da providência divina, esperando uma revelação de luz. Então, o Antigo Testamento é a pergunta. Jesus é a resposta. E a doutrina espírita, a explicação. Com todos os caráteres que tem uma revelação. Seu compromisso com a verdade, o caráter universalista, tudo que caracteriza uma revelação está na doutrina espírita. E outra, a doutrina espírita segue uma premissa das revelações, que uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. Então vejam, não é uma doutrina simbolista, não é dogmática, é uma doutrina que libertadora, pelas próprias respostas que nos dá. Respostas muito importantes para que o homem, para que justifique, por exemplo, a melhora de nós mesmos.
Então, por exemplo, todas as doutrinas espiritualistas nos dizem assim: você precisa perdoar. Aí alguém pode dizer assim, mas por que eu preciso perdoar? É só eu andar aqui, a pessoa anda ali, pronto, acabou. Eu não preciso perdoar. A doutrina espírita, através da lei de causa e efeito, através da reencarnação, nos explica que todos nós estamos vinculados, todos nós estamos entrelaçados, nossos destinos espirituais, de modo que se eu auxiliar alguém nesta existência, essa pessoa ficará vinculada a mim de uma maneira positiva, progressista, uma maneira boa, uma maneira que só irá acrescentar. Se eu prejudicar aquela pessoa, ela também continuará vinculada a mim pela lei de causa e efeito, de reencarnação, para que eu repare o meu erro do passado, que pode ser, inclusive, erro desta própria vida. Então, vamos dizer assim, a doutrina espírita nos explica que as leis do Criador, elas são para o nosso aperfeiçoamento, nos leva sempre para o progresso, sempre para o progresso. São leis equilibrantes, de uma justiça perfeita, de um amor infinito. E pensando assim, nós vamos entender o seguinte, que todos nós, isso está em O Livro dos Espíritos, inclusive, todos nós estamos mergulhados nas leis imutáveis do Criador, como peixes em um oceano. Quer dizer, o amor de Deus por todos nós também se promove, também se manifesta por suas leis, porque são leis que nos levam ao progresso do espírito. São leis compensatórias, leis que nos levam ao progresso. Então, justifica, por exemplo, segundo a doutrina espírita nos explica no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que quando nós chegamos aqui na Terra, envoltos em provas e expiações, são leis equilibrantes que forjam o nosso espírito, que nos faz despertar, que nos afasta de nossas imperfeições gradativamente, porque todos os processos educativos do espírito que somos acontecem gradativamente. E deve ser assim, porque senão nós pularíamos etapas evolutivas. Então a doutrina espírita nos explica por que das dores, por que dos sofrimentos, ou por que das aflições, qual o motivo disso? Por exemplo, uma criança recém-nascida, uma criança em tenridade, por que essa criança sofre tanto? Nós vemos nos hospitais da criança que existem crianças realmente com enfermidades muito difíceis, muito severas. Por que pessoas de bem sofrem? Se ela é uma pessoa de bem, por que ela sofre tanto? Porque esta pessoa de bem tem condições morais de saldar mais dívidas. Porque cada oportunidade que nós temos em nossa existência, sendo para nosso aprimoramento, são na medida certa que nós podemos suportar. Não temos nada na existência fora dos nossos limites, porque se fosse assim, nós veríamos algo que está fora da lei da evolução. As dificuldades, ao invés de nos aprimorar, nos levaria à derrocada. E por que algumas pessoas, por exemplo, não entendendo isso, entram em desespero, ou mesmo entendendo, se desesperam, não é? Porque nós ainda somos fracos. Nós somos espíritos muito imperfeitos, as nossas observações são muito pequenas, nossa sensibilidade, a nossa consciência ainda está em desenvolvimento. Então é normal que diante de um compromisso muito árduo, nós soframos aquelas injunções do compromisso, não é? Aí Deus nos gerou recursos para suportarmos os compromissos, como, por exemplo, a prece.
A prece é um excelente recurso dado pelo Criador, ensinado por Jesus, para nós vencermos os nossos embates, as nossas vicissitudes educativas, as barreiras educativas. Então você faz uma prece, e quando você faz uma prece a Deus, a maior fonte de força que nós podemos obter, os espíritos intermediários entre Deus e os homens, vêm ao nosso auxílio. O problema é que nós temos este auxílio no tempo de Deus, não é o tempo da nossa observação. Então, pensando assim, nós vamos entender, por exemplo, que algumas coisas que nós dávamos muita importância agora, muita importância, com o passar do tempo, porque o tempo é amigo de todos, né? Com o passar do tempo e do entendimento que possamos ter através da doutrina espírita, nós vamos entender que aquilo que dávamos tanta importância já não tem tanta importância assim. Então nós fomos consolados pelo entendimento. O entendimento nos fez ver que a ilusão em que você estava, ou que nós estávamos, estava nos prejudicando. Então, Deus nunca erra. Nós temos aqui na Terra exatamente o que nós precisamos para o nosso aprimoramento. Nem mais, nem menos. Outros recursos que Deus nos dá, por exemplo, a família, para nos dar forças. Quando a família não dá força, tem os amigos. Quando os amigos não dão força, tem a própria prece que citamos. Ele nos dá recursos e coloca pessoas em nosso caminhar que nos auxiliam quando nós menos esperávamos. Quando nós não esperávamos mais auxílio, aparece alguém que te ajuda na sua caminhada. Então vejam, nós estamos aqui na Terra em uma grande escola, todos aperfeiçoando. Não existe aqui ninguém que é professor. Todos nós estamos nos aperfeiçoando. O único espírito que pode ser encarado como mestre mesmo é Jesus. E os outros espíritos enviados à Terra, como missionários, Buda, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, os profetas, todos foram enviados por ele. Então, ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. E quando a doutrina explica a presença de Jesus em nossas vidas, explica não como aquele ser que nós devemos somente pedir, mas nós temos que servi-lo. Nós temos que entender os seus exemplos e colocá-los em nossa existência e entender que ele está cada vez mais próximo de nós. Sabe os nossos nomes e o que se passa em nossos corações. Por que isso acontece? Nós vamos explicar o que a doutrina nos diz, porque podem pensar assim, mas ele está falando algo muito poético. Será que é assim mesmo? Será que Jesus sabe dos meus problemas? Eu ali fechado no meu quarto, pensando os meus problemas? Sabe. Sabe sim. Porque o seu campo aurífico, o seu campo mental, abrange todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Querem ver o exemplo disso? Lá no deserto da Galileia, falando frases em aramaico, uma língua que nem existe mais quase, sem acústica nenhuma, só a mensagem permanece até hoje. Cada vez mais forte. Nunca o homem necessitou tanto dos ensinos de Jesus como agora, como nesse momento que nós estamos passando. Então, a doutrina espírita, dentro dos processos evolutivos, nos explica assim, Jesus passou por toda a fieira educativa que nós. É um espírito que tem uma experiência suprema. Só que quando a Terra foi formada por ele, plasmada por ele, porque é o governador espiritual da Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos,
Nós éramos não tínhamos nada ainda. Nós estamos conscientes aqui na Terra, como Homo sapiens, há mais ou menos 250 mil anos. Olha a diferença. Mas o seu campo mental abrange todo o planeta Terra. Quando você pensa nele, quando você faz uma prece, você sente a força de Jesus, explicando a lei da evolução. Então é como se ele nos falasse assim: vejam, eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês também consigam o que eu consegui. Para que consigam, façam exatamente o que eu fiz, que vocês também conseguirão. Ele mesmo disse isso: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, ele disse, dizendo do potencial que nós temos a ser desenvolvido em nós. A doutrina espírita esmiuça essa questão da evolução, dizendo que nós temos que ter o mérito das nossas ações, nós temos que ter o nosso próprio esforço no combate às imperfeições que ainda dormitam em nosso coração e que faz de nós espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda que não despertaram para a verdade. O Livro dos Espíritos diz assim, aonde a Kardec perguntando, né, no Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis do Criador? Os Espíritos respondem, na consciência humana. E é exatamente isso que nos submete às suas leis, as leis da justiça divina, lei de ação e reação. Então, por exemplo, você hoje faz algo errado, na vida espiritual você é envolto em angústias e aflições, exatamente como era na Terra, porque quem erra não está em paz com o seu coração, não é? Carrega consigo, além da matéria, esse peso de ter feito algo que não devia fazer. E quando o espírito atinge um certo discernimento, ele advém o arrependimento. O arrependimento é a porta aberta para a transformação. Por isso que no livro Céu e Inferno fala, no capítulo Código Penal de Vida Futura, fala exatamente isso. Os níveis, as etapas de modificação do espírito. A primeira é o arrependimento. A segunda é o entendimento. É aquele entendimento que o espírito vai ter, ou receber orientações. E a terceira é a reparação, que se dá muitas vezes através da reencarnação. Então vejam, nós estamos ali com a explicação necessária que justifica as nossas dores do momento. Para começar, tenho aquilo que consigo suportar. Se eu estou sofrendo agora, é porque eu tenho condições de reparar erros do passado. Eu sou hoje o resultado do meu ontem. Eu estou hoje mostrando aquilo que eu construí no passado e estou construindo nesta vida minhas próximas existências. Uma encarnação está vinculada à outra, não estão separadas entre si. E o que eu fiz em uma existência anterior não fica esquecido, fica gravado em nossa vida espiritual, vamos dizer assim. E quando reencarnamos, aquilo vem para esta existência atual e nós temos uma grande oportunidade de reparar. Uma grande oportunidade. E a doutrina espírita nos diz assim, um dia, quando você estiver mais consciente, você vai agradecer os problemas que você teve no passado. Você vai ver como foram importantes para a sua vida você ter passado por certas limitações necessárias para a tua educação como espírito. O mesmo se dá quando nós educamos um filho, uma filha, um filho. Você precisa impor limites, não é? Você, apesar de ele ter o seu livre-arbítrio, você não pode deixar isso correr solto, porque ele vai se perder pela inexperiência.
Então, o mesmo se dá do ponto de vista espiritual. As limitações colocadas pela justiça divina faz com que você reincida menos, porque o problema do encarnado é a reincidência. Nós reincidimos muito em nossas falhas. Nós somos muito invigilantes. Às vezes a pessoa ela entra numa vigilância tal que cai em padrões vibratórios de outra existência, reincidindo e aumentando, agravando os seus problemas. O espírito nunca retrograda, mas, sem dúvida nenhuma, a reincidência é porque não foi resolvido ainda dentro do indivíduo, em seu interior. Então, o que acontece? Pela vigilância vem à tona. Então, por isso que às vezes a gente vê uma pessoa com a vida aparentemente equilibrada, uma pessoa socialmente equilibrada, e de repente ele comete um desatino. Será que ele retrogradiu? Não. Ele colocou para fora aquilo que ainda estava em seu coração. Ainda não estava resolvido e veio à tona. Então vejam, a doutrina espírita, com esta amplidão de visão da nossa própria existência, nos faz entender o presente e ter mais ou menos uma ideia do futuro de acordo com o que nós estamos fazendo aqui. Porque o espírito que serve, o espírito que trabalha, o espírito que procura cultivar a fraternidade, o amor, até no momento do desencarne, vê muito mais facilidade. Quem quiser ver isso, ler sobre isso, recomendo. Leiam o livro Céu e Inferno, capítulo Transição. Antes ali daqueles depoimentos dos espíritos que estão ali, dadas por Allan Kardec, não é? Lá fala da condição dos espíritos que, quando desencarnam, a perturbação do recém-desencarnado. Então, por exemplo, a pessoa viveu de uma maneira sólida na Terra, de uma maneira austera, uma maneira reta de caráter, com fraternidade, com amor. Quando ele chega na vida espiritual, ele continua essa jornada. Ele estava acostumado a trabalhar, quando chega lá, procura trabalho. Agora, aquele que estava valorizando os bens da terra, valorizando o que era provisório, a tal ponto de desprezar o seu próximo, esta pessoa, chegando na vida espiritual, não vê mais as suas fortunas, não vê mais o seu poder, não vê mais as suas influências. E aqueles desprezados pela hierarquia da vida espiritual, que é moral, ocupam um lugar de socorro na vida espiritual, pode socorrê-lo, inclusive. Então, a justiça divina, como nós comentamos, é compensatória, não é? Por isso que Jesus disse, os últimos serão os primeiros, exatamente por causa disso. Aquele que realmente entende, que tem o bem sofrer, quer dizer, encarar as suas vicissitudes com humildade, com resignação, essa pessoa teve um mérito espiritual da paz, da sensação do dever cumprido na terra e fora da terra. E a doutrina espírita, em todos os seus aspectos da imortalidade, por exemplo, não é? A pessoa caminha na Terra, às vezes, achando que tem o controle de tudo. Quando desencarna, vê que não tem o controle de nada. E fica 100% submetido aos desígnios do Criador. Se você tem alguém que desencarnou, que você amava, que você gostava, não se vincule aos momentos de dor. Não pense no momento da enfermidade, do acidente, ou mesmo do velório, do enterro. A pessoa é muito mais do que aquilo. Quando você pensar nessa pessoa, pense dos momentos bons que você teve com ela. Agradeça a Deus a oportunidade de ter se vinculado àquela pessoa na atual existência e procure fazer pensamentos leves para que ele se adapte à vida espiritual o quanto antes e para que você também ganhe forças renovadas aqui na Terra para
cumprir os seus compromissos espirituais. Mas a doutrina espírita fala da imortalidade com grande beleza, dá grandes exemplos, através da comunicabilidade dos espíritos, de que a vida continua. Quando a pessoa entende isso realmente, ao desencarnar alguém, é claro que vem a tristeza. É claro que a pessoa sente falta, ela estava acostumada com aquela voz, com aquela presença. Isso é perfeitamente natural. Mas os que amam nunca se separam. Se a pessoa apacentar do seu coração, ela vai ter os momentos de reencontro na libertação provisória do espírito, parcial do espírito, durante o desdobramento. Ela poderá ter uma comunicação mediúnica e entenderá quando esse espírito se apresenta próximo, pela presença, pela sensibilidade da presença, entenderá que ele não está sozinho e nem nós estamos sozinhos. Haverá o momento do reencontro inevitável. Então, coube a doutrina espírita matar a morte, porque provou que ninguém morre. Vir à terra e da terra sair. Esta é a finalidade. Nós estamos aqui em um simples estágio. Estou repetindo o que a doutrina espírita nos diz. O que são algumas dezenas de anos perto da existência eterna do espírito. É um pouco tempo. Viram 10 anos como passa rápido? Passa voando, não é? E quando nós estamos aqui, precisamos fazer sempre a melhor parte. Sempre a melhor parte. A comemoração do Evangelho, o lançamento do Evangelho, todas as palavras de Jesus explicadas pelos Espíritos enviados por Jesus aqui para a Terra, porque eles estão dando o que ali? O testemunho de que vale a pena amar, vale a pena se esforçar, para dar um salto além das suas imperfeições, além das suas obrigações também, para que você possa crescer cada vez mais e encontrar a paz em seu coração. A maior alegria é sempre de quem serve, não de quem é servido. Procure servir, procure ser útil a alguém, procure alimentar bons pensamentos, nem que for pela prece silenciosa, você conseguirá auxiliar alguém. Ninguém é tão pobre que não possa sequer fazer uma prece silenciosa. Todas as pessoas têm essa capacidade. Quando você pede pelo outro, você está fazendo para si mesmo também. Não é? Então nós entenderemos aquela maravilhosa frase de Jesus, que nos diz assim: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.